Olá, sejam bem-vindos à nossa devocional de número 17. Em um mundo onde a fama virou o Deus e o propósito de vida de muitas pessoas, o Evangelho de João nos retrata uma passagem entre João Batista e os seus discípulos, apontando a glória de Cristo. Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 25 a 30, dizem assim: Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Esse diálogo entre João Batista e os seus discípulos se dá em razão de um conflito que os mesmos discípulos haviam travado com um judeu acerca da purificação. Então foi isso que deu causa deles procurarem a João para tratarem desse assunto. E quando procuram, eles fazem uma afirmação que é retificada por João Evangelista. João diz, no capítulo 4, verso 2, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então, eles entendem e se aproximam de João dizendo, olha, Jesus, aquele a quem o Senhor deu testemunho, ele está batizando com os seus discípulos. João Batista, portanto, passa a corrigir os seus conceitos com base em 3 respostas. A primeira delas está ligada à sua missão de precursor, versículos 27 e 28. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O propósito de João, nesse primeiro momento, é dizer, olha, a missão de precursor que eu recebi das mãos de Deus, do céu. E vocês são testemunhas conforme eu informei que eu não sou o Cristo. Eu vim como aquele que precederia a sua mensagem, a sua santa presença. Então essa é a primeira resposta oferecida. A segunda, ele faz uso de uma analogia do matrimônio, ou da realização matrimonial da época. No versículo 28, ele diz assim, vós mesmos, aliás, verso 29, o que tem o noivo é a noiva. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João agora diz, olha, a noiva, ela pertence ao noivo, não ao amigo do noivo. Então, se as pessoas têm afluído para a mensagem do Senhor Jesus, é a eles que elas pertencem. Aqueles que creem na mensagem, aqueles que fazem a igreja de Cristo é a noiva dele. Portanto, a igreja era a noiva, Jesus o noivo e João o amigo do noivo. Daí João dizer que ao ouvir a voz do noivo, a sua alegria é completa. Por quê? Porque o propósito do encontro entre a noiva e o seu noivo já está firmada. Logo, a João o que cabia naquele momento era se alegrar de fato. A terceira resposta, ele trata sobre a utilidade da sua vida ou dele enquanto mensageiro. Ele diz assim no verso 30, convém que ele cresça e eu diminua. O que João quer dizer é, uma vez que o noivo, uma vez que aquele que eu precedi chegou, logo, o que convém de fato é que eu diminua para que ele apareça.
Afinal de contas, que utilidade há em um mensageiro após a chegada de um rei? Percebem? Logo, as palavras de João refletem essa verdade. De fato, a partir daquele momento, Jesus deveria aparecer e João diminuir. Obviamente que eu não estou desmerecendo a pessoa de João Batista. Longe de mim isso. João teve um papel fundamental nas Escrituras Sagradas. Ele veio preparar o terreno, a sociedade da época, os judeus, para a santa mensagem do Evangelho que seria semeada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo encarnado, ele é o Evangelho encarnado. Mas quais são as lições que tiramos para a nossa vida? A primeira delas é que, assim, ou a exemplo de João Batista, nós também temos uma missão enquanto igreja, que é a de publicar, dar conhecimento do Evangelho entre os homens. Fazer os homens saberem que Jesus vive, reina e voltará. Fazer todos saberem que devem se arrepender dos seus pecados, pois o Senhor virá resgatar a sua santa igreja. E o propósito da vida de um cristão é esse: é fazer Jesus conhecido, é entender que ele é um instrumento nas mãos de Deus e não um fim em si próprio. É compreender que quem deve brilhar na vida cristã é o Senhor. O que dá sentido à vida cristã é o noivo. A igreja anuncia o noivo. A igreja, que é a noiva, aguarda o noivo. E ela publica isso, ela faz, ou dá ciência aos homens que um dia esse casamento será concretizado. E a gente precisa ter isso no nosso coração. Porque quando sabemos que, de fato, Cristo é o nosso sol da justiça, o brilho não é nosso, é dele. Daí não temos interesse nenhum por estrelismo, ou autoafirmação, ou uma autopublicidade, mas temos o mesmo sentimento que nasceu no coração de João. O que importa é que eu diminua para que Cristo apareça, para que o sol da justiça seja evidente em detrimento de todo e qualquer estrelismo de vida cristã. Que o Senhor nos faça compreender essa verdade e que a nossa vida, de fato, seja um estandarte do Evangelho e do bom nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém.